O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Conhecido como Lei Padre Júlio Lancelot, a norma homenageia o religioso paulista que viralizou nas redes sociais ao tentar quebrar pedras instaladas pela Prefeitura de São Paulo embaixo de um viaduto. Mas para falar melhor sobre a arquitetura hostil, nós vamos conversar agora com o arquiteto integrante da Câmara de Arquitetura e Urbanismo da ASIC, Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carla. Bom dia, Vitor da Rádio Cidade. Rodrigo, o que é uma arquitetura hostil? Então, a arquitetura hostil é a arquitetura, o contrário do que seria a arquitetura acolhedora, né, ou aconchegante, digamos assim. É quando a arquitetura passa a ser agressiva, né? Por exemplo, a gente tem, talvez nos bairros aí, o ouvinte conheça algum muro que tem um caco de vidro em cima dos topos dos muros ou pregos para ninguém pular. Então, esse tipo de artefato da arquitetura que passa a ser agressivo, né? Sei lá, bancos de praça, por exemplo, que tem algum tipo de prego para ninguém dormir, áreas verdes que tenha plantas, por exemplo, com espinhos, tudo isso são itens de uma arquitetura de uma cidade hostil, né? Agressiva, não acolhedora. Por que é necessário combater esse tipo de prática? Assim, se a gente considerar que os espaços públicos, né, e a arquitetura dialoga com os espaços públicos sempre, deveriam ser acessíveis, né? Isso acho que talvez é o passo seguinte. A arquitetura não acessível é a arquitetura hostil. Os espaços públicos eles deveriam ser convidativos e acessíveis a todos, né? De modo que, como o espaço é público, de uso público, qualquer pessoa, qualquer cidadão deveria ter acesso a ele e se sentir bem naquele lugar, né? Se sentir acolhido, se sentir como usuário, como pertencente daquele espaço. Então, a arquitetura e o urbanismo hostis, eles precisam ser evitados ao máximo, né? A ponto de ter que ter sido criada essa lei, né? Que é chamada Lei Padre Júlio Lancelot, porque ele que gerou uma discussão aí nas redes sociais por uma atitude cidadã dele, na verdade, né? De você ter mendigos que dormiam embaixo de um viaduto lá em São Paulo e a prefeitura mandou instalar pedras para evitar que os mendigos dormissem ali. Quer dizer, o morador de rua ele já não tem essa condição por opção, né? É sempre uma falta de escolha que leva ele a morar na rua, a ser um sem-teto, etc. Então, o pouco abrigo que ele achava no espaço público estava sendo tolhido, né? Isso é muito, muito gritante, né? Na nossa sociedade ainda. Qual a importância de uma medida como esta? Acho que a lei, ela quando surge uma lei, quer dizer que a gente estava chegando em um extremo, né? De qualquer que seja a situação. Então, acho que quando vem despertar para a criação de uma lei, é sinal de que o país gritava por isso já, né? Num certo sentido. Então, a gente pensar que nossa sociedade ela é extremamente excludente, extremamente desigual, e isso se materializa no espaço físico, né? Com essas situações aí que a gente elencou. Então, o fato de criar uma lei que proíbe a proliferação desse tipo de arquitetura, desse tipo de postura, né? Porque isso parte também das gestões públicas municipais, porque uma praça pode ser hostil. Pode ter elementos ali que ofereçam perigo à população, né, ao usuário. Então, isso parte da sociedade, mas também do poder público. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, somos muito desiguais, isso é fato, né? A gente tem ricos e pobres, tem muitos extremos no nosso dia a dia, né? A gente tem um prédio de luxo que o porteiro da guarita é um cara que mora numa comunidade. A gente está sempre lidando ali com os contrastes, com as desigualdades. Então, a lei é interessante para fazer a gente pensar, né, sobre que tipo de sociedade a gente tem hoje e que tipo de sociedade a gente quer ter no futuro, né? Diminuindo, de repente, essas desigualdades, esses extremos, né? Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o arquiteto integrante da Câmara de Arquitetura e Urbanismo da ASIC, Rodrigo Lucas, que falou sobre a arquitetura hostil, onde recentemente uma lei sancionada pela Prefeitura do Recife proibiu esse tipo de prática. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.